Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a 35ª sessão ordinária do ano 2022 e convido a todos para ouvirem a leitura do texto bíblico. Provérbios, capítulo 3, versículo 1 e 2. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinamentos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Amém. Determine ao primeiro secretário que faça a leitura do expediente. Projeto de lei complementar número 38/2022, de autoria do Poder Executivo Municipal. Mensagem número 38/2022. Excelentíssimo senhor presidente, submetemos para a apreciação desta dota Casa de Lei o projeto de lei em tela para estabelecer normas sobre responsabilidade, atribuições e chefias das funções de diretor técnico do Hospital Municipal da Viraí, sobre embasamento legal a diversas normativas que justificam e habilitam a criação da referida lei complementar a fim de regulamentar função de forma legal. A Lei 8.880, 19 de setembro de 1990, dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e funcionamento do serviço correspondente. O artigo 28 do decreto 20.931, de 11 de janeiro de 1932, declara que qualquer organização hospitalar ou de sua existência médica pública ou privada, obrigatoriamente tem que funcionar com o diretor técnico, habilitado para exercício da medicina, como principal responsável pelos atos médicos ali realizados. Além do artigo 5º da Lei 3.099, de 15 de dezembro de 1961, que impõe os cargos, funções de chefia de serviço médico somente pode ser exercido por meio habilitado da forma da lei. O Conselho Federal de Medicina e a Lei do Ato Médico também dispõe sobre a matéria na Resolução de 1980, de 3 de dezembro de 2011, fixando regras para cadastro, registro, responsabilidade técnica para as pessoas jurídicas. A Resolução 2147, de 27 de outubro de 2016, estabelece normas sobre a responsabilidade, atribuição de serviços em ambientes médicos. No inciso 2 do artigo 5 da Lei 12.842, de 10 de julho de 2013, Lei do Ato Médico, que disciplina ser ato privado do médico a coordenação e supervisão vinculada de forma imediata e direta às atividades privativas de médicos. Por fim, a necessidade de aprimoramento e organização do processo de trabalho médico no Hospital Municipal da Viraí depende da regulamentação dos cargos acima descritos, sendo fundamental a criação da lei, contando com a colaboração de Vossa Excelência e demais pares na aprovação da presente matéria em regime de urgência e sessão extraordinária, apresentando na oportunidade de protesto de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Raio Regional Municipal Prefeito. Coloco em discussão o regime de urgência sem realização de sessão extraordinária. Coloco em votação o regime de urgência sem realização de sessão extraordinária. Os senhores vereadores favoráveis, permanentes como se encontram, contrários se levantem. Se manifestem. Aprovado o regime de urgência sem sessão extraordinária. Pergunta ao plenário esta matéria de deliberação, entendendo que sim, encaminha as comissões para que possam analisar e dar os devidos pareceres, e sempre confere alimentar esta casa. Projeto de lei número 39/2022, de autoria do Poder Executivo Municipal. Mensagem número 39/2022. Excelentíssimo senhor presidente, submetemos para a apreciação desta dota Casa de Lei o projeto de lei complementar que dela estabelece normas sobre a responsabilidade, atribuições de chefia e regulamentam a função do diretor clínico do Hospital Municipal do Viraí, sobre embasamento legal em diversos normativos que justificam e habilitam a criação da referida lei complementar a fim de regulamentar funções de forma legal. A Lei Federal 8.080, 19 de setembro de 1990, Lei Orgânica da Saúde, dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e remuneração da saúde, e organização e funcionamento dos serviços correspondentes, o artigo 28 do Decreto 20/31, de 11 de janeiro de 1932, declara que qualquer organização hospitalar ou de assistência médica, pública ou privada, obrigatoriamente tem que funcionar com o diretor, habilitado para o exercício da medicina, como principal responsável pelos atos médicos ali realizados. Além do artigo 5º da Lei 3.999, de 15 de dezembro de 1961, que dispõe que os cargos, funções de chefia de serviço médico somente podem ser exercidos por médicos habilitados da forma da lei,
O Conselho Federal de Medicina, no ato médico, também dispõe sobre a matéria da Resolução 1980, a 3 de dezembro de 2011, fixando regras, cadastro, registro, responsabilidades técnicas para pessoas jurídicas. Na Resolução 2147, de 27 de outubro de 2016, estabelece normas sobre a responsabilidade, atribuições e chefias de serviços e ambientes médicos. No inciso 2 do artigo 5 da Lei 12.842, de 10 de julho de 2013, Lei do Ato Médico, que disciplina ser ato privado, no médico e coordenação e supervisão vinculada de forma imediata e direta às atividades previstas de médico. Por fim, é necessário aprimoramento e organização do processo de trabalho médico do Hospital Municipal da Vila Isabel, a regulamentação dos cargos acima descritos, sendo fundamental a criação da lei, contando com a colaboração de Vossa Excelência e demais pares na aprovação da presente matéria em regime de urgência e sessão extraordinária, apresentando a oportunidade de processo de elevado estima e consideração. Atenciosamente, Rádio Germano de Matos, prefeito. Coloco em discussão o regime de urgência sem realização de sessão extraordinária. Coloco em votação o regime de urgência sem realização de sessão extraordinária. Senhores vereadores favoráveis, primeiros com 5 pontos, contrários se manifestem. Aprovado. Pergunta ao plenário essa matéria de deliberação, entendendo que sim, encaminha as comissões para que possam analisar e dar o devido parecer no termo que confere regimentar dessa casa. Projeto de lei número 41/2022, de autoria do Poder Executivo Municipal. Mensagem número 41/2022. Excelentíssimo senhor presidente, submetemos à apreciação de deliberação da Assembleia na Câmara o projeto de lei complementar número 41/2022, que, em suma, dispõe sobre a criação de cargos provimento efetivo, acrescenta os cargos na tabela 3 da lei complementar 2000. O projeto de lei possui intuito de regularizar a situação de cargos ainda inexistentes no âmbito do município, para estabelecer as atribuições em quantitativos dos cargos de educador social e analista de controle interno, para viabilizar a investidura por meio de concurso público de provas ou provas de título. Vale salientar que essa atitude é requisito obrigatório, visto que o cargo efetivo deve ser criado por lei, com denominação e vencimentos próprios, compreendendo as atribuições e responsabilidades previstas na estrutura administrativa. Por fim, os requisitos para ingresso dos cargos provimentos nesse projeto serão desenvolvidos em edital próprio de concurso público. Por isso, serve de contar com a colaboração de Vossa Excelência, nós parlamentares, a aprovação da presente matéria em regime de urgência e sessão extraordinária, reitero na oportunidade minhas atenciosas saudações. Atenciosamente, Raiza Regiane de Matos, prefeito. Coloco em discussão o regime de urgência sem realização de sessão extraordinária. Coloco em votação o regime de urgência sem realização de sessão extraordinária. Os senhores vereadores favoráveis, primeiros com 5 pontos, os contrários se manifestem. Aprovado. Pergunta ao plenário essa matéria de deliberação, entendendo que sim, encaminha as comissões para que possam analisar e dar os devidos pareceres no tempo que confere regimentar dessa casa. Projeto de lei número 36/2022, de autoria do Poder Executivo Municipal. Mensagem número 36/2022. Excelentíssimo senhor presidente, submetemos para a apreciação desta dupla casa de leis o projeto de lei complementar que intela para a implantação e regulamentação do programa Criança Feliz no âmbito do município de Naviraí. O programa Criança Feliz surge como uma importante ferramenta para que as famílias com crianças de até 6 anos ofereçam aos seus pequenos oportunidades para promover o seu desenvolvimento integral por meio de visitas domiciliares às famílias participantes do cadastro único. Os objetivos do programa compreendem como principais características promover o desenvolvimento infantil integral, apoiar a gestante e a família na preparação para o nascimento da criança, cuidar de crianças em situação de vulnerabilidade até os 6 anos de idade, fortalecendo o vínculo efetivo e o papel das famílias no cuidado, na proteção e na educação das crianças, e estimular o desenvolvimento da atividade ludicar. O programa Criança Feliz atende gestantes, crianças de até 36 meses, e suas famílias incluídas no cadastro do Programa Social do Governo Federal. Crianças de até 72 meses e suas famílias beneficiárias do benefício da prestação continuada. E a criança de até 6 anos, afastada do convívio da família,
em razão da aplicação da medida de proteção. A equipe da Criança Feliz será composta por 5 visitantes e um supervisor do programa Criança Feliz, que farão o acompanhamento e darão orientações importantes para fortalecer os vínculos familiares e comunitários, além de estimular o desenvolvimento infantil. A equipe do programa visa cumprir metas em nosso município, atendendo gestantes, crianças de 0 a 36 meses e deficientes até 72 meses, totalizando um total de 150 metas. O quantitativo de vagas dos visitadores que compõem o programa se baseia no total de metas atingidas pelo município de Naviraí, dividido por 30, configurando um total de 5 vagas de visitadores até o momento. Os visitadores serão capacitados em diversas áreas de conhecimento, como saúde, educação, serviço social, direitos humanos e cultura. Para participar do programa, é essencial que as famílias mantenham os dados no cadastro único atualizado, principalmente quando há grávidas e crianças de até 3 anos na família. Em suma, o programa tem como diretrizes articulações, cooperação e integração intersetorial e multidisciplinar nos 3 níveis do governo, possuindo como formação a visão estratégica setoriais, com participação dos comitês intersetoriais, primeira infância dos conselhos de formação e do controle social, organizações da sociedade civil em nível local com famílias e comunidades beneficiadas em processo de diálogo crítico, propositivo e transparente. Para a contratação de supervisor técnico, será exigido como requisito possuir nível superior, ser do quadro efetivo do município e receberá uma gratificação de 25% do salário de concurso para desempenhar as funções enquanto pendurar o programa, e para os visitadores será exigido nível médio em contratação mediante processo seletivo próprio para esse cargo, com remuneração de salário salário e meio para 8 horas de trabalho diário. Por fim, solicito Vossa Excelência, aos parlamentares, o apoio necessário à sua aprovação. Externo, meus cordiais saudações, atenciosamente, Raiz Reverendo de Mato, prefeito. Pergunta ao plenário essa matéria de deliberação, entendendo que sim, encaminha as comissões para que possam analisar e dar devido parecer no tempo que o parlamento dessa casa. Projeto de lei número 37/2022, de autoria do Poder Executivo. Excelentíssimo senhor presidente, temos a presente finalidade de encaminhar por intermédio de Vossa Excelência para a outra apreciação do Poder Legislativo o projeto de lei número 37/2022, que revogam as leis 2.251/2020 e 2.307/2021, que dispõe sobre a concessão de incentivo financeiro para empresas de margem, indústria de comércio e confecções, na forma de pagamento de aluguel e de outras providências. No ano 2020 foi aprovado por reunião do Conselho Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico a concessão do benefício fiscal para a empresa de margem, indústria, comércio e confecções, em forma de pagamento de aluguel de imóveis, sendo regulamentado pela Lei 2.251/2020. Em decorrência das mudanças econômicas vivenciadas em todo o país, a sociedade empresarial adquiriu novo regime de tributação, saindo do risco do lucro presumido para a atuação do Simples Nacional, o que resultou na alteração da razão social para nave técnico FTD na Lei 2.317/2021. Nesse caso, em ofício encaminhado à Prefeitura Municipal do dado de 12 de setembro do decorrente ano, a empresa Nave Teste solicitou a revogação das leis supracitadas que regulamentaram o seu benefício fiscal pelo motivo de encerramento das suas atividades no município de Naviraí. Isto posto, após o encerramento das suas atividades da empresa beneficiada, não havendo mais interesse ativo da parte do município, o presente projeto propõe para a revogação das leis 2.251/2020 e da Lei 2.307/2021, certo de contar com o apoio do Vossa Excelência, nós parlamentares, quando a sua aprovação estar na oportunidade, meus cordiais cumprimentos. Atenciosamente, Raiz Reverendo de Mato, prefeito. Pergunta ao plenário essa matéria de deliberação, entendendo que sim, encaminha as comissões para que possam analisar e dar os devidos pareceres no tempo que opera alimentar desta casa. Projeto de decreto legislativo número 45, de 13 de outubro de 2022, autor André Ricardo Bispo e outros edis. Projeto de decreto legislativo número 45, de 13 de outubro de 2022, concede o título de cidadão naviraense ao senhor que especifica. Concede o título de cidadão naviraense ao senhor deputado federal Humberto Rezende Pereira.
Pergunta ao plenário essa matéria de deliberação, entendendo que sim, encaminha as comissões para que possam analisar e dar o devido parecer no tempo que confere alimentar nessa casa. Projeto de Decreto Legislativo número 49/2022, de autoria dos vereadores Ederson Dutra, Regivan Moraes da Silva, José Roberto Pinheiro, Antônio Bianchi, Daniel Moreto Cardoso Siqueira, André Ricardo Bístro, Fabiano Mendes dos Santos e Rodrigo Massuto Tacuna. Projeto de Decreto Legislativo número 49, de 19 de outubro de 2022, concede o título de cidadão, concede o prêmio 11 de novembro aos senhores e senhoras abaixo-assinados. Os vereadores abaixo-assinados representam, para a deliberação do plenário nos termos regimentais, o seguinte projeto de decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido no grupo decreto legislativo 5 de 30 de agosto de 2010, o prêmio 11 de novembro aos senhores e senhoras abaixo-assinados. Não? Ah, o nome? É, peguei. Senhora Aides de Jesus Barbosa, senhor Anderson Luiz Guido, senhora Ângela dos Santos, senhor Antônio Carlos Ferreira da Silva, senhor Aparecido Nogueira, senhora Cleci Fortunati Souza, pastor Davilson Gonçalves dos Santos, pastor Edivaldo Marcelo de Góes, senhor Edson da Silva, coronel Everson Antônio Rosene, senhora Francisca Pinheiro Cavalcante, senhor Jailson Gomes Neto, senhora Janaína Aparecida da Cruz, senhor João Ravazini Filho, senhor José Carlos de Souza, senhor Juliano de Andrade Pisato, senhor Lindomar de Souza Rocha, senhora Magna Patrícia Eduardo Paula, senhor Miguel Ferreira de Oliveira Sobrinho, senhora Nalva Cardoso Neves da Silva, senhor Pascoal Vieira dos Santos, deputado estadual Paulo Corrêa, senhor Paulo Hamilton dos Santos Marinho, doutora Tatiane Brasi Beiral, senhor Tiago Luiz Zezac Braga. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Pergunta ao plenário essa matéria de deliberação, entendendo que sim, encaminha as comissões para que possam analisar e dar o devido parecer no tempo que confere alimentar essa casa. Apresentação dos requerimentos, indicações e moções. Requerimento número 112/2022, de autoria do vereador Daniel Moreto Cardoso Siqueira e André Ricardo Bístro Rio. Senhor presidente, apresenta a Vossa Excelência nos termos regimentais expediente interessado a excelentíssima senhora prefeita Raiza Renan de Matos, com providência para a senhora Tatiane Maria da Silva, gerente de Educação e Cultura, requerendo informações atualizadas sobre os aparelhos de ar-condicionado adquiridos pela Gerência Municipal de Educação para que esclareçam se já estão instalados e em pleno funcionamento ou não. Caso negativo, por quais motivos ainda não foram instalados e se já foram tomadas providências para a instalação e funcionamento adequado, estimando a data para que isso ocorra. Justificativa 9 diz: é sabido que várias escolas da rede municipal de ensino adquiriram aparelhos de ar-condicionado por meio de emendas parlamentares, doações, entre outros. Dito isso, a presente proposição visa melhorar o desempenho em sala de aula dos nossos alunos. Vemos a necessidade da informação supracitada, contribuindo assim para a melhoria do ambiente escolar, diminuindo a falta de concentração dos alunos e proporcionando melhores condições de trabalho para os professores, refletindo diretamente no desempenho em sala de aula. Vereadores autores Daniel Moreira e André Ricardo Bístro. Coloco em discussão. Coloco em votação. Senhores vereadores favoráveis, permanecem como se encontram, contrários, se levantem. Aprovado. Indicação 283/2022, de autoria do vereador André Ricardo Bístro. Senhor presidente, apresenta a Vossa Excelência nos termos regimentais expediente interessado a prefeita Raiza Renan de Matos, com providências para a senhora Lucinéia Garcia, gerente de assistência social, indicando que todas as famílias que recebem cesta básica no município possam também receber uma cesta natalina no final do ano. Justificativo: para o Natal das famílias menos favorecidas do município, que é um pouco mais de dignidade, faça essa indicação ao executivo, para que façam também uma cesta natalina para entregar às famílias no final do ano. A entrega de cesta básica é um ato de amor, tanto de quem doa os alimentos quanto de quem recebe. Quando nós doamos o próximo, fizemos um pequeno gesto, mas que podem fazer grande diferença na vida daqueles que precisam de ajuda. Vereador autor André Ricardo Bístro Rio. Solicito ao primeiro secretário que faça o encaminhamento da mesa. Indicação número 284/2022, de autoria do vereador Daniel Moreto e Rodrigo Carvalho. Senhor presidente, apresenta a Vossa Excelência os termos regimentais expediente interessado pela senhora prefeita Raiza Renan de Matos, com providência para o senhor José Mário Fernandes, gerente de vigilância sanitária,
gerente de vigilância de saúde, indicando a alocação de um imóvel adequado para o cumprimento da Lei Municipal 2.177, de 8 de maio de 2019, que dispõe sobre a criação do abrigo municipal de cães de gado no município de Naviraí. Justificativa. Providências são necessárias para o correto atendimento aos animais, visto que foi definido pela gestão que o abrigo municipal de cães de gado será implantado no Parque de Exposições de Naviraí, que atualmente funciona como abrigo provisório, sem mais adequações necessárias. Além disso, o local supracitado se encontra em reforma. Dito isso, a presente indicação visa diminuir a situação de risco dos animais de rua que padecem com fome, sede e doença, tendo em vista que, caso da aumenta o número de animais abandonados, ainda não foi resolvido, para que onde irá o abrigo provisório que se encontra instalado no local de reforma, assim como o abrigo permanente. Vereador autor Daniel Moreto e José Carlos. Solicito ao primeiro secretário que faça o encaminhamento da mesma. Indicação 285/2022, da autoria do vereador André Ricardo Bispo. Senhor presidente, apresenta a vossa excelência termos regimentais que é interessado a prefeita Raiza Janeiro de Matos, indicando que procede os reparos dos ar-condicionados do bebedouro da Capela Mortuária Municipal da Naviraí. Justificativo. Atendendo aos apelos do município, protocolo de notificação, solicitando ao Executivo Municipal que providencie os reparos dos ar-condicionados e do bebedouro da Capela Municipal, pois a mesma não estão funcionando. No momento de fragilidade e tristeza com a morte de um ente querido, a comunidade necessita de um local que ofereça condições de uso adequado e conforto. Vereador autor André Ricardo Bispo. Solicito ao primeiro secretário que faça o encaminhamento da mesma. Determina o primeiro secretário que faça a leitura da ordem do dia. Antes de fazer a leitura da ordem do dia, eu queria verificar a presença do vereador Rafael Volpato. Vereador Rafael Volpato. Oi, presidente. Perfeito. Só para confirmar, vereador, sua presença. Pode continuar a leitura. Em primeira única discussão e votação, as emendas modificativas apresentadas pelo vereador José Carvalho ao projeto de lei número 33/2022 do Poder Executivo Municipal. Emenda modificativa artigo 2 do projeto de lei número 33/2022, na qual passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 12A. A taxa de administração para o custeio das despesas correntes e de capital necessárias à organização e funcionamento do Naviraí Prévio, inclusive para a conservação do seu patrimônio, terá funcionamento e financiamento e constituição de reserva administrativa, por meio de alíquota de distribuição incluída no plano de custeio, adicionada no percentual de distribuição patronal, alíquota na cobertura do custo normal previsto nos incisos 1 e 3 do artigo 12 desta lei, obedecendo o limite e a forma de apuração estabelecida no artigo 13A desta lei. Artigo 1. Deverão ser administrados em contas bancárias. Desculpa. É o artigo 1º, parágrafo. É o artigo 12A, parágrafo 1º, tem invertido. 12A, parágrafo 1º, desculpa. Tá errado. Tá. Artigo 12A, parágrafo 1º. Deverão ser administrados em contas bancárias e contábeis distintas das destinadas aos benefícios, formando reserva financeira administrativa para as finalidades previstas no artigo 13b desta lei. Parágrafo 2º. O valor da parcela mensal será apurado pelo Naviraí Prévio e comunicada a cada unidade obrigada ao recolhimento até dia 20 de janeiro de cada exercício em 2 parcelas fixas. Emenda modificativa. O artigo 7 do projeto de lei número 33/2022, qual passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 7. Fica revogado os parágrafos 4, 5 e 6 do artigo 13 da Lei 2.309, de 17 de dezembro de 2020. Emenda... É o último. Emenda modificativa ao artigo 8º do projeto de lei número 33/2022, qual passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 8. Fica revogado o parágrafo único do artigo 12 da Lei 2.309. Emenda modificativa ao artigo 9 do projeto de lei número 33/2022, qual passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 9. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Em primeira e única discussão e votação, as emendas modificativas apresentadas pelo vereador José de Carvalho aos artigos 2º, 7º, 8º e 9º do projeto de lei 33 de 2022, de autoria do Poder Executivo Municipal. Coloco em discussão. Coloco em votação e solicito ser chamado manifesto favorável ou contrário às referidas emendas. Vereador André Ricardo Bístaro. Favorável. Vereador Antônio Bianchi. Favorável. Vereador Fabiano Domingos Santos. Favorável. Vereador Dr. Daniel Moreto. Favorável. Vereador José Roberto Pinheiro. Favorável, presidente. Vereador José Carvalho. Favorável. Vereador Luiz Carlos Garcia. Favorável. Vereador Milton Alves de Carvalho. Favorável. Vereador Evan Batista Amaral. Favorável. Vereador Pato. Favorável, presidente. Vereador Regivan Moraes da Silva. Favorável, presidente. Vereador Dr. Rodrigo Maçã Sacuno. Favorável, presidente. Declaro as emendas modificativas apresentadas pelo vereador José de Carvalho ao artigo 2º, 7º, 8º e 9º do projeto de lei 33 de 2022, de autoria do Poder Executivo Municipal, aprovado em primeira e única discussão e votação. Em primeira e única discussão e votação, projeto de lei 33/2022, de autoria do Poder Executivo Municipal. Mensagem número 33. Senhor presidente, com os nossos cordiais cumprimentos, encaminho por intermédio de Vossa Excelência para a doutora apreciação de deliberação da Assembleia da Câmara, inclui o projeto de lei que acrescenta, revoga e altera artigos da Lei Municipal 2309, de 17 de dezembro de 2020, de outras providências. A presente alteração na Lei 3.309/20 se justifica em razão de portaria 1467, de 2 de junho de 2022, que dispõe sobre as regras gerais para a organização e funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, no termo do inciso 22 do artigo 40 da Constituição da República Federal do Brasil e da Emenda Constitucional 103 de 2019, bem como o artigo 84 da Portaria 1467/2022, que dispõe sobre as taxas de administração que devem ser instituídas por meio da lei própria do município, deste modo, para que a legislação vigente do município de Naviraí se encaixe nos parâmetros e diretrizes mencionados pela portaria supracitada, encaminhamos ao presente projeto de lei, assim solicitando a Vossa Excelência o apoio necessário à sua aprovação externa na oportunidade de minha consideração de apreço. Atenciosamente, Rádio Janine de Matos, Prefeita Municipal. Parecer das comissões. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Parecer favorável. Favorável. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer favorável. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei 33 de 2022, de autoria do Poder Executivo Municipal. Coloco em discussão. Coloco em votação e solicito ser chamado manifesto favorável ao contrário a respeito do projeto. Vereador André Ricardo Bístaro. Favorável. Vereador Antônio Bianchi. Favorável. Vereador Dr. Daniel Moreto. Favorável. Vereador Fabiano Domingos Santos. Favorável. Vereador José Roberto Pinheiro. Favorável. Vereador José Carvalho. Favorável. Vereador Garcia. Favorável. Vereador Batista do Amaral. Vereador Evan Batista do Amaral. Favorável. Vereador Rafael Manso Volpato. Favorável. Vereador Regivan Moraes da Silva. Favorável. Vereador Dr. Rodrigo Maçã Sacuno. Volume. Vou botar dele. Rodrigo Sacuno. O Rodrigo deu sinal de favorável. O som está parando o som. Está registrado, vereador Dr. Rodrigo Maçã Sacuno, favorável. Vereador Milton Alves Carvalho. Favorável. Declaro o projeto de lei 33 de 2022, de autoria do Poder Executivo Municipal, aprovado em primeira e segunda discussão e votação. Passamos da tribuna. Convido o vereador José Carvalho para o uso da tribuna por 5 minutos. Bom dia, presidente, nobres edis, pessoal que nos assistem. Eu só quero deixar aqui um versículo gravado nessa sessão, que é muito importante, até porque nós vivemos dias difíceis, dias tenebrosos, dias onde as meias-verdades confundem, né?
e muitas falácias, muitas narrativas. Então, isso é bíblico. Em Romanos 1:23, nos diz lá que mudaram a verdade de Deus em mentira. E a gente vê isso acontecendo nesse século que nós estamos vivendo. Então, eu gostaria aqui de deixar uma palavra para finalizar aqui o meu discurso, que se encontra no livro de Juízes, no capítulo 10, no versículo 3, que nos diz o seguinte: depois dele se levantou Jair, gileadita, e julgou a Israel 22 anos. Jair era de Gileade, foi um juiz que julgou Israel por 22 anos. Antes dele, era um juiz que governou também Israel por 23 anos. Então, eu gostaria de deixar aqui para nossa reflexão, para que todos pudessem refletir essa palavra, que é importante para os dias em que nós vivemos hoje. Obrigado, presidente. Eu agradeço, vereador. O tempo é um pouco escasso na sessão remota. Se terminar o tempo, a gente abre outro link, tá? Convido o vereador Fabiano Domingos Santos. Convido o vereador Luiz Carlos Garcia. Dispenso, presidente. Obrigado, vereador. Convido o vereador Rafael Comando Volpato. Dispenso. Vereador Antônio Bianchi. Milton Alves Carvalho. Dispenso. Olevan Batista Amaral. Dispenso, presidente. Obrigado. Vereador José Alberto Pinheiro. Bom dia, presidente. Bom dia, novos vereadores. Bom dia, público que está nos acompanhando através das redes sociais, através da Rádio Cultura. Eu quero dizer bem claro para os novos vereadores, o público que está ouvindo. Tem um ditado popular que a Bíblia nos une, mas a interpretação nos separa, né? Mas eu quero dizer o seguinte, né? Nessa semana aí, né, nós, eleitores, vamos decidir o destino do país. Tem duas candidaturas que estão aí, né? Uma candidatura, né, que já foi testada, uma candidatura que já deu certo. Nada de fechamento de igreja, nada de banheiro comunitário, isso é mentira, isso é falácia, isso é invenção. Nada disso existe. E digo mais, se vocês puxar o número, o que aconteceu de melhor para o povo brasileiro, está aí, duas candidaturas. Uma do ódio e outra da paz. Com a palavra, o vereador José Alberto Pinheiro para a continuação da sua fala. Foi interrompida minha fala por motivo técnico, mas estamos aí de volta, tranquilo. Né? Eu estava falando das duas candidaturas, né? É uma candidatura que já foi provada, que já foi testada, né? 14 anos aí do Partido dos Trabalhadores, nunca fechou igreja, sempre beneficiou as igrejas, fazendo leis, onde que dava toda a liberdade. Então, isso é uma mentira, isso é falácia, isso é invenção, certo? E também, aonde que a gente via o menos favorecido se alimentando aí 3, 4 vezes por dia, hoje o pobre não está tendo condições de comprar o que comer. Então, essa é a grande realidade. Por isso que eu defendo a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva, onde foi uma candidatura essa que sempre privilegiou os mais necessitados. E aqui no Estado, né, tem duas candidaturas.
aqui no estado tem duas candidaturas, né? Capitão Contar, né? E Riedel. Defendo Riedel. Por quê? Capitão Contar foi bem votado aqui na Vila e nunca compareceu na nossa cidade para nada, nem para fazer uma visita dos eleitores que votaram nele. Então, eu defendo Luiz Inácio Lula da Silva 13 e defendo Riedel 45. E muito obrigado, presidente. Convido o vereador Dr. Rodrigo Martins Sacun para o uso da tribuna por 5 minutos. Eu dispenso, presidente. Convido o vereador Regivan Moraes da Silva. O vereador dispensou também. O vereador Daniel Moreto também dispensou. Ederson. Dispenso, presidente. Obrigado. Dispenso. Obrigado, vereador. Nada mais havendo tratar sobre a... Já tinha sido. Já tinha sido. Nada mais havendo tratar sobre a proteção de Deus, declaro encerrado a presente sessão.